Olá, amados alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam com saúde e os seus familiares também. Estamos mais uma vez aqui para gravar mais uma aula, né? A aula 17 dessa escola de servos e vamos falar sobre vida de oração. Como é uma vida de oração, a vida do servo com oração, a vida do crente com oração, né? Eu acho que essa aula vai ser bem familiarizada já com vocês, porque desde que nós aceitamos Jesus, nós somos ensinados a ter uma vida em oração. Então essa aula vai ser bem proveitosa, vai ser assim uma aula mais explicativa, né? Porque nós todos já temos uma vida de oração, amém? Então vamos iniciar nos perguntando: qual é o verdadeiro requisito para a oração vitoriosa? Muitas vezes a gente se pergunta, né? Como que é uma oração vitoriosa? Como é uma oração eficaz? Como é uma oração com unção? Então vamos lá. Salmo 102, 1:4. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia que eu clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como a fumaça e os meus ossos ardem como a lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva. Por isso me esqueço de comer o meu pão. Isso está escrito em Salmos 102, do 1 ao 4. Essa oração é a oração de uma pessoa aflita. Significa ser impotente, descrente de si mesmo. Só esses podem tornar-se príncipes de oração, pois a verdadeira oração demonstra profunda dependência do Senhor. Todos aqueles que ainda não sabem orar sem cessar são pessoas cuja própria força freia o poder do Senhor. Sempre fico com um certo receio quando ouço alguém orar: Senhor, dá-me forças. Pelo contrário, no Salmo 102, 23 está escrito: Ele me abateu a força no caminho. Sentimentos de poder afastam o espírito de oração. Somente os aflitos podem orar verdadeiramente. Então, o que você entende aqui? Senhor, dá-me forças. O salmista diz: dá-me forças. A pessoa, ele se abateu com a força no caminho. Ele pediu que desse forças para ele. Então, aqui, os sentimentos de poder afastam o espírito da pessoa. Somente os que são aflitos podem orar verdadeiramente. Então, aquela pessoa que já tem tudo, que não precisa de nada, que sempre está bem, então ela não faz uma oração de pessoa aflita, não faz uma oração com o espírito quebrantado, né? Ela só pede e agradece, pede e agradece. Então, aqui ele diz: o Senhor, dá-me forças. O salmista diz: Ele me abateu a força no caminho. Sentimentos que podem afastar o espírito de oração. Somente os aflitos podem orar verdadeiramente. Lá no Salmo 102, 17. Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Isso aqui para uma pessoa que está desamparada. Então aqui já está a mostra que o Senhor não desampara aquela pessoa que está aflita, aquela pessoa que está se sentindo desprezada. Ele atende a oração do desamparado. Aqui se fala de pessoas desamparadas e sozinhas. Se você experimentou
amargas decepções com teu irmão ou teu próximo, se mesmo os mais próximos de ti decepcionaram, então Deus permitiu, porque quer educar-te para ser uma pessoa de oração. Deus tira todos os apoios para que dependa exclusivamente dele. Qual deve ser a nossa situação diante de Deus na oração? Provérbios 15, 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração do justo ele escuta. Fraco em mim mesmo, mas perfeito e justo e sem mácula, é como podemos nos achegar diante da santa face do Senhor. E como isso é possível? Somente pelo sangue de Jesus. Consequentemente, não podemos nos achegar diante do trono de Deus a não ser pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Qual é a melhor hora de fazer oração? Qual é a melhor hora de você orar? Em Isaías 54, ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça com aqueles que aprendam. Se tem vitória diariamente aqueles que tiveram antes um encontro com o Senhor. Só tem vitória então aquele que teve um encontro antes com o Senhor. Pessoas que não têm encontro com o Senhor, não falam com o Senhor, não têm vitória. Hebreus 4:16. Cheguemo-nos com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você pode verificar que eu estou citando vários capítulos, vários versículos, para você ver que sobre a oração vitoriosa, sobre o espírito quebrantado, sobre como nos achegar a Deus. Então são capítulos, são versículos que você pode estar estudando e verificando como ter uma oração eficaz diante do Senhor, como saber orar. Não quer dizer que você não sabe orar, eu estou só dando exemplos que você pode estar meditando na Bíblia. Quando precisamos de socorro? Tessalonicenses 5:17. A Bíblia diz, orai sem cessar. Uma frase bem pequenininha em 1 Tessalonicenses. Orai sem cessar. Sempre precisamos estar orando. Oração direta e indireta. Direta no quarto e constantemente no trabalho e por onde estiver. Nesses últimos períodos da graça em que as trevas só aumentam, só aqueles que aprenderam a orar andam na luz. Você deve saber, né, nesse período que nós estamos passando de pandemia, a nossa oração ela é eficaz, os tempos são outros, né? As pessoas estão mais atribuladas, as pessoas estão cansadas, estão tristes e é hora de orar. Então tem que orar sem cessar, orar no trabalho, orar em casa. Não que você vai estar lá no teu trabalho balbuciando palavras, né? Mas a tua mente tem que estar ligada em Cristo, a tua oração constante com a tua mente tem que estar sendo de oração. Inimigos da oração. Há 6 terríveis armas que o diabo utiliza para paralisar as asas da oração dos filhos de Deus. Eu coloquei aqui 6, né? Mas tem muito mais. Então, assim, é só para você ficar ciente de como o inimigo usa para que não nos acheguemos a Deus através da nossa oração. Cansaço, o primeiro, né? Coloca o cansaço. Olha o que diz Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias,
correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O cansaço paralisante nos impede de orar, mas é justamente na oração que podemos dominar essa fadiga natural. Então, às vezes, a gente, eu tô cansada, não vou orar. É nessa hora que você tem que dobrar os teus joelhos e ir para a frente do Senhor, ir colocar os teus joelhos na presença do Senhor, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não cansarão, caminharão e não se cansarão. Distração. A distração, a pessoa distraída também é uma arma para o inimigo. Falta de concentração ou pensamentos agitados. Essa armação do inimigo fica sem efeito com a oração em voz alta. Preste atenção na dica. Orar em voz alta, falar ao inimigo o que ele não quer ouvir, mas você precisa dizer a ele em voz alta. Vou dar o exemplo do Salmo 55, 16, 17. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de noite e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Então, temos que fazer oração em alta voz. Lá no teu quarto, fecha a tua porta e clame ao Senhor e expulse esse inimigo da tua vida que traz a distração, traz o cansaço. Vamos falar de outro também. Intranquilidade interior. Mais uma vez o Salmo 55, 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. A importância da oração, né? Essa intranquilidade só pode ser removida com oração, seja qual for a origem, pecado, nervosismo, incredulidade. A Bíblia diz que se nós lançar o cuidado no Senhor, Ele nos susterá, não permitirá jamais que nós sejamos abalados. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, não esteja aflito com coisa alguma, não esteja preocupado, porque o Senhor cuida do teu caminho, o Senhor cuida da tua vida, o Senhor cuida da tua família. A pressa também é uma arma do inimigo. A arma que Satanás usa com maior sucesso contra muitos que querem orar é a pressa. Qual é o motivo da sua pressa? A quantidade de serviço? Mas justamente e somente na oração cria as condições para melhor e mais rápido término do trabalho. Quanto mais orar, tanto mais trabalhas. Sei que isso é contra a lógica. Olha o que diz em Isaías 55, 2, 3. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi a minha voz e viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Olha uma promessa aí do Senhor. Não te fatigues tanto com o trabalho, não estejas preocupado tanto com o trabalho. Quanto mais você tem que orar, tirar tempo para oração, tirar tempo para estar na presença de Deus. Aquela palavra também entrega teu caminho ao Senhor e o demais Ele fará. Não estejais preocupado com coisa alguma a não ser com o amor. O Senhor, Ele é o nosso capacitador. A gente fala assim que nós servimos. Hoje eu ouvi uma pregação de um pastor
não estou lembrado o nome dele aqui. Ah, já sei, Luciano Subirá. E ele dizia assim, se nós servimos a um Deus do impossível, por que nós nos contentamos só o que é possível para nós? Não, nós temos que contar com coisas impossíveis, coisas grandes. Se tu vai orar por alguma coisa, ora por coisas grandes, porque o teu esforço vai ser o mesmo, o teu pensamento vai ser o mesmo, a tua linguagem vai ser a mesma. Então ore bastante, ore com fé, ore com alegria, ore por coisas grandes. Mais um aqui, o desânimo. Essa é a última que eu coloquei aqui, sobre o desânimo. Esta é uma arma que paralisa muitas pessoas de oração. Desânimo significa não olhar o suficiente para a Bíblia. E a Bíblia diz, olhando firmemente para Jesus. E isso significa não olhar para o visível e olhar para Jesus. Olhar na oração. Está desanimado por causa das tuas derrotas, desanimados por causa das tuas fraquezas, da dureza dos homens, das situações tristes. 2 Coríntios 4, 8, 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Outro versículo, Isaías 35, 3, 4. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temeis. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Mais uma promessa do Senhor. Se você está fortalecido, firmai os seus joelhos, firmai as suas forças, diz o Senhor. Não turbais o vosso coração, seja forte, não temas. Palavras de ânimo, palavras de coragem. E é isso que nós temos que dizer para o nosso inimigo. Nós somos fortes, nós temos um coração latente na presença do Senhor, um coração vigilante, uma mente descansada no Senhor. Só há uma maneira de nós afastarmos do desânimo, através da oração. Orem hoje, faça hoje um novo começo. Diga alto, escolho a vontade de Deus e recuso a vontade de Satanás, pelo nome de Jesus. Fale isso, diga isso em alta voz para Satanás. A indolência. O que é a indolência? A indolência é uma arma maliciosa que Satanás usará contra aqueles a quem tornar-se pessoas de oração. Se você é uma pessoa de oração, naturalmente que Satanás vai lançar a malícia sobre você. É a arma da carne da impotência. A carne não consegue orar. E como ficar livre dessa impotência? Olha só o versículo de Mateus, capítulo 7, 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca e encontra, e o que bate, a porta se abre. Esse capítulo, esse versículo já são nossos aliados há muito tempo, já são nossos conhecidos há muito tempo. Então é só você pedir, é só você bater, é só você buscar. Diga ao Senhor, não consigo pedir, mas a tua palavra diz que eu devo fazer e perseverar. Enquanto você lê a palavra, perceba como a faísca da oração te atingiu. Sua inércia desaparecerá e poderá chegar ao trono da graça. Esse é um conselho, né? Diga, não consigo pedir, mas a tua palavra diz que eu devo fazer. A tua palavra me diz, ora em cima da palavra. Senhor, a tua palavra diz assim,
Senhor, a tua palavra diz que eu devo buscar e vai me dar. A tua palavra diz que eu vou bater e a porta vai se abrir. A tua palavra diz que aquele que pede, recebe. Então, ore em cima da palavra, que Deus tem compromisso com a palavra dele. Agora eu vou te sugerir aqui um plano de oração. Depois de ler um trecho diário das Escrituras, é hora de transformar as promessas em oração. Mas isso leva tempo, planejamento e esforço. Então você pode estar fazendo um planejamento de oração. Por exemplo, seja sistemático. Estabeleça um tempo diário de oração. Acho que eu já falei isso para vocês, né? Divida-o em períodos. Durante cada um desses períodos, enfatize um aspecto de oração. Haverá dias em que você não conseguirá dedicar tanto tempo quanto desejaria. Assim, as variações do tempo e nas formas de abordagem são totalmente válidas. Mas, se este for o seu objetivo fundamental, ficará surpreso com a ordem e as bênçãos que ele trará à sua vida e daqueles que estão próximos a você. Tá? Então, crie um sistema de oração, crie um tempo diário de oração, divida esse tempo em período e durante esses períodos enfatize o aspecto da sua oração. E haverá dias que você não vai conseguir fazer, mas tente, dedique tempo, faça variações do tempo, as formas de abordagem, tenha um objetivo fundamental na tua oração. Por exemplo, crie um esboço mais ou menos de uns 45 minutos de oração. Eu vou mais ou menos aqui falar nesses 45 minutos o que você pode fazer nesse período de oração. Por exemplo, coloca lá um fundinho, um louvor de 5 minutos. E aí você mentaliza verbalmente e glorifica a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele fez. Fale com o Senhor, dê graças a Ele e vá falando verbalmente, glorificando a presença do Senhor. Depois de 5 minutos, espere, fique em silêncio diante do Senhor e procure sentir a sua presença. Erga os seus olhos para o Senhor e fale do seu amor por Ele. Peça para que o Espírito Santo concentre o Senhor a sua atenção. Peça para Ele limpar a sua mente das coisas que já você fez no teu dia a dia. Não sei que hora você dedica esse tempo à oração, mas, por exemplo, se você vai fazer à noite, que é um período mais tranquilo, depois que você vai deitar, aliás, antes de deitar, né? Porque oração deitada não vale. Então, você coloca esse louvor e vai meditando. E aí pede para o Senhor, depois desse louvor, limpar a tua mente, deixar a tua mente cativa ao Senhor, ao que Ele quer falar através do Espírito Santo. Aí, mais 5 minutos, a confissão. Seja honesto e específico sobre os seus pecados. Confesse seus pecados, nomeando de maneira específica e ordenada, com humildade. Não esqueça de ter essa palavra junto com você, humildade. Você está sozinho, você pode confessar os teus pecados. Ninguém está te ouvindo a não ser o Senhor. Ore ao final pedindo que o Senhor ajude a odiar os seus pecados, a tal ponto de afastá-los de você. Que esses pecados sejam afastados de você. Às vezes a gente tem um pecado de estimação, né? Eu falo assim, o pecado de estimação que está lá no fundinho e você vai guardando lá aquela faísquinha lá no fundinho da tua alma. Mas nesse momento você pode pedir para o Senhor tirar ele lá desse cantinho e trazer para fora e botar ele lá no canto do Satanás que você não quer mais ele dentro de você. Tá bom? Daí mais 5 minutinhos, por exemplo, oração às Escrituras. Aqui você vai ler a palavra. Escolha trechos da Bíblia
Por exemplo, esses que eu citei aí, que são versículos, capítulos que você pode estar falando, peça a Deus que o aplique em sua vida as situações com as quais você se preocupa. Deus ama a sua palavra e quando você a transforma em oração, Ele ouve a própria voz e essa voz terá qualquer aceitação no céu. É como eu disse, faça oração em cima da palavra, citando capítulos e versículos da palavra, porque Deus ele tem compromisso com a palavra dele e ele diz que a palavra dele não volta vazia. Mais 5 minutos, vigilância, vigie nessa hora. Procure ficar alerta para o que se passa ao seu redor, no mundo espiritual e no mundo material. Tente compreender a realidade dos termos de Efésios 6, que descreve as lutas e as armas dos cristãos. Entre na batalha e ore pela derrota de Satanás e suas maléficas influências, tanto na vida pessoal quanto na sua vida espiritual, na vida na igreja. Então aqui você já está orando há tempo, você glorificou o Senhor, você pediu, você clamou, você fez oração nas escrituras e aqui agora é hora da batalha. Você está batalhando contra Satanás. Então você pode dizer para ele sair contra as influências dele, você ora contra as influências de Satanás e faz uma batalha espiritual com ele e manda ele sair. Aí a intercessão, aqui você vai dedicar mais tempo, não só de 5 minutos, mas de 15 minutos para interceder. O que é a intercessão? Aqui é muito importante ser específico. Se as pessoas lhe pedirem que orem por elas, trate de manter uma lista por escrito. Escreva o nome, a necessidade específica de cada uma e a data. Se quando você achar que o pedido foi atendido, agradeça a Deus. Às vezes você está orando para uma pessoa e ela te liga e diz: irmã, o senhor orou, a senhora orou por mim aquele dia assim, 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 e Deus ouviu a sua oração, e eu tô assim, eu tô assada, eu estou bem. Então, nesse momento, é hora de você também agradecer pelas orações que você fez e foi atendida intercedendo pelas pessoas. E para finalizar, mais 5 minutinhos de agradecimento. Agradeça a Deus por sua maravilhosa existência, e por a sua infinita bondade para com a igreja em geral e para você em particular. Agradeça por alguma graça recebida nos 2 últimos dias. Agradeça-lhes pelas promessas da sua palavra. Então, isso aí já fecha os 45 minutos de oração que você vai fazer, se você quiser fazer, se você quiser ter uma vida com Cristo. Mas eu creio que a pessoa que se dispõe a ser servo, a pessoa que se dispõe a aceitar Jesus, a pessoa que quer mais intimidade com o Senhor, ela tem que ter esse período de oração, esse período de agradecimento, de intercessão. É uma coisa muito boa. Quando eu fiz o meu curso de intercessão, a gente aprendeu muito isso. E eu gostei muito, foi a parte da batalha espiritual. Eu gosto muito dessa parte aí. Mas cada um sabe o que precisa, sabe de cada um de vocês sabe o como deve fazer, né? Então aqui fica a minha dica, a nossa aula de hoje termina por aqui e eu espero que você seja um crente abençoado, um servo de Deus que pratica a oração todos os dias, porque isso não é bom para mim e não é bom para o fulano, não é para Deus, isso aí é para você mesmo, é para você, para tua vida espiritual, tá bom? Então tá, nossa aula termina aqui, espero vocês na nossa chamadinha do Zoom, tenham um grande beijo no seu coração, fique na paz, fique com Deus e até a próxima aula em nome de Jesus.